Deus esteja no teu coração e na tua vida, bom é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, que a tua glória, a tua graça e a tua bênção venha continuamente estar no coração e na vida de cada um de nós. Que venha ser uma noite especial em cada coração, que venha ser uma noite especial em cada vida. Aqui presente, aqueles que de casa estão assistindo, orando e clamando a Ti. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Muito obrigado por esta oportunidade. Que a tua graça, a tua paz cresça em nossos corações para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, capítulo 4 e versículo 14. Lucas, capítulo 4 e versículo 14. Vamos dar seguimento ao estudo da série Milagres de Cristo, onde nós estamos na 8ª temporada estudando as atitudes de Cristo, a vida de Cristo, que nos ensina uma riqueza de detalhe como nós sermos bons obreiros, bons servos de Deus, como nós podermos crescer na graça e conseguir exercer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Livro de Lucas, capítulo 4 e versículo 14. Eu vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando, que assim nos diz. Olha só. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós vamos ver aqui como que Jesus ele conseguia resolver conflitos, de que forma ele conseguia se relacionar com as pessoas. Nós aprendemos que lá no curso de obreiros, que inclusive tem amanhã de manhã, das 8 às 10, e à noite, querendo Deus, estarei lá em Guaporé com a série Emoções, nós podermos conseguir sermos pessoas que, ao servirem a Deus, agradam a Deus. Porque há muitas formas de servir a Deus, sejam a forma certa ou a forma errada. O próprio Cristo demonstrou isso, por exemplo, dizendo ao caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo que vai te dar uma liberdade muito melhor, você vai ter uma vida muito mais tranquila, e o caminho estreito que vai te pressionar para que você conseguir se manter nele vai exigir muito mais de você. E para que a gente possa trilhar este caminho com mais facilidade, nós podemos ver que 2 qualidades a gente precisa ter. Primeira delas, conhecimento da palavra de Deus. A gente não pode viver aquilo que não conhece. O conhecimento, ele nos conduz a sabermos como agir, proceder e a entender aquilo que vai acontecer ao longo das nossas vidas, mesmo porque aquilo que a Bíblia já descreve, Deus não vai ficar falando diretamente para você. Basta nós conhecermos a palavra de Deus. A gente faz isso em cada culto que a gente vem. A gente faz isso através dos estudos bíblicos. Lá em Canoas estamos estudando o Antigo Testamento. Aqui no domingo de manhã também estamos vendo o Antigo Testamento. No todo o segundo final de semana de Deus ao longo do ano, permitindo Deus, né? Quando em abril que tem campanha, então a gente vem no terceiro final de semana, né? A gente segue aí estudando esta série Milagres de Cristo, e com isso nós teremos estudado todo o Novo Testamento
exceto o livro de Apocalipse, que é um livro que eu não entro. É importante que a gente consiga entender que nós precisamos nos converter, mudar de comportamento, mudar de atitude. Cristo, ele diz que isso não é uma tarefa fácil, porque não é apenas um processo de mudança como um processo comum que a gente passa ao longo da vida. Esse processo de mudança ele é tão exigente que Cristo diz: vos é necessário nascer de novo. Nós vemos que ao longo desta caminhada, andar com Cristo não era algo fácil, não era algo tranquilo, não era algo incrível, maravilhoso, como muitas vezes as pessoas imaginam que devia ser. Se fosse assim, não, ali depois de João 6, depois do texto que fala da Santa Ceia, né? Ali ele é citado que muitos discípulos de Cristo já o estavam abandonando naquele momento, já não queriam andar mais com ele. Quando a gente fala de discípulo, lá na última quinta-feira, no episódio anterior, nós vimos que Jesus Cristo, ele não fazia batismos, ele não batizava as pessoas. Quem fazia os batismos eram os discípulos dele, né? Mostrando que ser um discípulo era já um nível de consagração semelhante, vamos dizer assim, a um presbítero hoje, que é o cargo menor para poder realizar um batismo, por exemplo, né? E nós vemos então que mesmo sendo pessoas que chegaram nesse nível, como a gente diria hoje, de presbítero, né? Já não queriam mais andar com Cristo e estavam se afastando dele. E naquele momento Cristo pergunta para os seus apóstolos: e vocês vão querer ir também? E aí eles dizem: mas Senhor, para onde iremos se a salvação vem de ti? Andar com Cristo não era uma tarefa fácil e prazerosa o tempo todo, né? Era só bênção, 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 bênção. Não, da mesma forma que ele tinha um grande poder, era extremamente exigente na sua forma de ser e de agir no dia a dia, e andar com pessoas assim, como diz, com mania de perfeição, né? Não é uma tarefa fácil e tranquila. Exige de nós. Nós precisamos aprender a mudar. Por isso que ele falou que vocês vão ter que nascer de novo, do contrário não vão me aguentar. Muitos não conseguiram passar por esse processo. Agora, os que conseguiram e ficaram firmes, o resultado, Pedro mesmo, por exemplo, né? Ele conseguiu caminhar sobre as águas e depois, já muito experiente, num nível muito maior, a sua sombra curava as pessoas. Ele nem precisava orar mais pelas pessoas. Bastava a sua sombra passar por elas. Porém, foi uma pessoa que, nos tempos do aprendizado, ele suportou a pressão, a dificuldade, a exigência, a cobrança mesmo. Mas Cristo é amor? Sim, e ele sendo amor, ele mesmo disse, quando Pedro nem foi mal educado, disse: Senhor, querendo Deus, isso não vai acontecer contigo. Ele estava falando da sua crucificação. Cristo olha e diz: para trás de mim, Satanás, pois para mim tu me serves de escândalo. Em outras palavras, Pedro, até esse momento tu é um inútil para mim. Em línguas atuais. O que acontece? Pedro se afasta dele? Não, ele mesmo depois diz: mas Senhor, para onde iremos se a salvação vem de ti? Mudar é um processo difícil, ser diferente é um processo difícil. E a parte mais difícil não é conhecer a verdade. Essa é até a parte mais fácil. A parte mais difícil é aquela que a gente vai ver aqui, que é o que Cristo... dizer que Cristo era mestre nisso é meio que se tornar repetitivo, porque ele era mestre em todas as áreas. Né? Ele conseguiu ser perfeito em todas as áreas, seja na área do conhecimento, seja na área dos milagres. Né? Ele não tinha... Por que eu digo que ele era perfeito na área dos milagres? Ele não tinha aquele amor exagerado que queria curar todo mundo. Não, teve momentos que ele chegou na beira do tanque de Betesda, tinha um monte de doente, ele curou um e foi embora.
Ele não tinha esta coisa perdida, este amor exagerado. Não, ele tinha controle nisso, até mesmo na hora de fazer milagres, né? Ele era mestre em todas estas áreas. E aqui nós vamos ver uma área que Cristo era mestre, que é na área do domínio próprio. Cristo conseguia ter uma grande capacidade e uma frieza incrível para dominar as suas emoções. Era fácil? Não, não era fácil, porque em muitos momentos ele se afastava das pessoas e ia se dedicar a orar, porque somente através do Espírito Santo é que este corpo humano consegue ter domínio das suas emoções. Era uma qualidade que Cristo tinha através do Espírito Santo que estava nele, qualidade essa que eu e você podemos alcançar se o Espírito Santo estiver em nós. Olha então, vamos ver aqui no texto, que é lindo. Consegue colocar lá na outra versão, Nova Tradução Linguagem de Hoje, ou alguma outra? Veja aqui nestes primeiros versículos, né? Ali, ó, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo. Ele está voltando aqui da tentação. Ele passou 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás em 3 áreas muito específicas, né? Na primeira área, nas suas necessidades pessoais. Ele estava com fome, por isso Satanás diz: transforme essa pedra em pães. Ele foi tentado na área do conhecimento da Bíblia, porque Satanás diz: está escrito que Deus nunca permitiria que nada te acontecesse, mas daria ordem aos anjos para te proteger e te guardar. Por isso te atira aqui de cima, e eles virão e vão te proteger. E aí Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Passou na área da necessidade física, passou na área do conhecimento da palavra de Deus, e aí foi tentado na última área, que é na área do orgulho, da grandeza, da necessidade que os homens têm em mostrarem para os outros que são maiores do que eles. E então Satanás leva ele a um lugar muito alto e mostra todas as riquezas que já existiam naquele tempo e todas as riquezas que um dia iriam ainda existir, e diz para ele: se tu se prostrar diante de mim, tudo isso será teu, pois a mim foi dado. Cristo consegue também nesta área passar, domina o seu orgulho, a necessidade de grandeza, e diz: mas também está escrito: somente a Deus adorarás. E ao longo da vida nós vamos sendo provados e tentados também nessas áreas. E olha aqui então, ele, depois de ser tentado, foi transportado pelo poder do Espírito Santo para a Galileia. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Pode passar? Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Veja que aqui ele começa a pregar, ele começa a evangelizar, ele começa a falar da palavra de Deus. E isso atrai as pessoas, porque ele tinha uma forma de falar muito diferente. Ele tinha uma forma de falar bem particular, aonde ele não impunha a verdade. Ele falava de uma forma que conduzia as pessoas à verdade. Nós vemos que ele conseguia trabalhar muito bem cada pessoa de uma forma incrível. Nós estudamos sobre ali a mulher samaritana na última quinta-feira agora ali em Canoas, né? Onde Cristo consegue de uma forma incrível trabalhar esta mulher, porque ela tinha uma qualidade rara, muito rara, era a qualidade que esta mulher tinha, e Cristo já sabia disso, né? Quer saber qual? Assista a mensagem de quinta-feira.
Então veja aqui que ao ele pregar, ao ele falar, ele cativava, ele despertava nas pessoas este prazer de ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente, todos glorificavam a ele. Pode passar? E ele foi a Nazaré. Uma igreja não é a mesma coisa que a outra. A gente tem que se preparar sempre para todas as situações. A gente vai aprender que ao longo da Bíblia, Deus ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas ao mesmo tempo ele diz, no mundo tereis aflições. Não adianta eu pedir para Jesus, Senhor, me dá uma vida onde eu não tenha problemas. Mesmo que você tivesse toda a fé do mundo ao ponto de mover as montanhas, ele não poderia te dar isso. Porque é necessário que nós venhamos padecer da mesma forma que Cristo padeceu quando esteve ao longo da terra. É necessário que nós venhamos ser provados, tentados, ao longo da nossa vida, da mesma forma que Cristo assim o fez, para que nós possamos fazer a escolha de amar a Deus, não porque está carregado de bênção, amar a Deus simplesmente por Ele ser Deus. E aqui chegando em Nazaré, que é onde ele foi criado, lembrando que Cristo ele nasceu em Belém, da Judéia, depois, devido aos acontecimentos, ele foi para o Egito. Um tempo depois, o Espírito Santo disse ao seu pai José que eles podiam voltar, porém quem estava governando ali em Belém era um descendente, filho, se eu não me engano, do faraó, e José achou melhor não ir para lá para evitar problema e foi para Nazaré, aonde Cristo nasceu, para que também se cumprisse, aonde ele foi criado, para que se cumprisse Jesus Nazareno. Como é que ele ia ser chamado de Nazareno se ele nasceu lá em Belém? Não tem problema, faz uma confusão em Belém, ele se muda para lá e vai se criar em Nazaré, é o Nazareno. Pronto, resolvido o problema, E ali vem dizendo, olha ali, foi a Nazaré onde havia sido criado. E no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Como é o nosso costume no sábado, vir ao culto, Vir ao culto ao sábado, vir ao culto à terça aqui, a quinta lá em Canoas. E ele foi convidado para ler um texto. Pode passar? Foi-lhe entregue um pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano do favor do Senhor. Esse texto, inclusive, você encontra, coloca lá para nós, Isaías 61, versículo 1. Olha lá, Assim profetizou Isaías: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E dar todos, e assim ele vai contando mais, ali acho que vai até uns 10, 12, 15 versículos, falando sobre o ministério que Jesus haveria de exercer. Pode voltar lá, em Lucas 4? Isso. Então vemos que ele com isso, ele descreve, ele está ali na frente e lê justamente esse texto, Olha lá o versículo 20. Então fechou o livro e devolveu-o ao assistente e sentou-se.
Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, estava todo mundo atento. O que ele vai dizer? E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: não é este o filho de José? Observe que Cristo, ele havia sido muito elogiado pela sua eloquência, o quanto ele falava bonito, gostoso de ouvir. Porém, ele era um homem que tinha esta incrível capacidade de, como a gente estuda, domínio de palco, e ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando, agindo, o que estava de verdade no coração delas, e ele vem e ele começa a falar: se cumpriu hoje, aqui diante de vocês, o que o profeta Isaías previu. Não era comum Cristo se dirigir a si mesmo desta forma. Porém, ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele conhecia o coração daquele povo. Como é que está o teu coração diante de Deus hoje? É um coração que está pronto para ser abençoado ou um coração que precisa ser cobrado, exortado? O teu coração está desejando coisas boas ou está desejando coisas ruins? O teu coração está armado para o bem ou armado para o mal? Observe o restante do texto. Pode passar, por favor? Vemos que ali atrás eles perguntaram: tá, mas não é esse Jesus, filho de José? Este povo todo conhecia Jesus desde criança. Ele foi criado no meio deles, né? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Água feita vinho, muitos milagres, né? E aí essas pessoas pensando no seu coração, mas Cristo era tão inteligente que não dava tempo de falar. Ele antes já contava aquilo que tu estava pensando. Já que tu não ia ter coragem de dizer, ele diz no teu lugar. Né? E veja que eles, mas se tu realmente é tudo isso, cura a ti mesmo. Faz aqui na terra aquilo que nós ouvimos falar, que tu fez lá em Cafarnaum. Olha o restante, olha o 24. E continuou: em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Veja que Cristo, diferente dos outros lugares que ele passou, aonde ele cativava, despertava nas pessoas o interesse em ouvir, em aprender sobre a palavra de Deus, né? Ele vivia o momento de forma tão especial que tornava prazeroso para quem estava ouvindo. Uma qualidade que eu e você temos que conseguir aprender a ter como servos de Deus no nosso dia a dia. Como eu falava antes, não é possível que Deus torne todos os dias da minha vida dias incríveis e maravilhosos. Nem sempre nós vamos ter a melhor situação para o trabalho que nós gostaríamos de exercer. E aqui Cristo não está tendo o melhor lugar para exercer o seu trabalho. Porém, o que ele vai fazer aqui, eu não me lembro dele ter feito em outro lugar. Então veja que a questão não é as lutas, as dificuldades e os problemas que você está vivendo. É o quanto você consegue se colocar nas mãos de Deus e valoriza o momento que Deus te deu de poder falar aquilo que Ele espera que nós venhamos falar. É realmente ter prazer em estar fazendo algo especial para Deus. Vemos que aqui Cristo, ele vem e comenta, inclusive, em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra, porque estavam olhando para Cristo não como um servo de Deus, mas como filho de José.
E ó que não estão falando de mim, estão falando do José que casou com a Maria, viu? Então observa que em meio a este conflito, onde as pessoas tinham escutado falar dele, mas não tinham expectativas e ainda o julgavam, tá, mas a gente conhece ele desde criança, ele não é filho de José, o carpinteiro? Vão perguntar em outro momento. E Jesus vendo isso, e aí eles pedem, então faz um milagre aqui para que a gente possa acreditar em ti. E aí ele diz, não, em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Olha o próximo. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Observa isso. Observa, neste momento, eu e você estamos com o nosso coração pronto para ser abençoado ou pronto para ser cobrado por Deus. Estamos com o nosso coração desarmado para viver o momento hoje. Vai ser um culto especial na minha vida. Mas o irmão que vai pregar não tem tamanho conhecimento. Eu duvido que alguns desses que estavam aqui na volta de Cristo tinham o conhecimento de Jesus. E isso não impediu que a obra de Deus acontecesse. Não aconteceu na vida deles, mas daqui a pouquinho vocês vão ver acontecendo na vida de Jesus. Algo que eu não me recordo de ter acontecido em outro momento. Porque a questão não é como está à nossa volta, a questão é como está dentro de nós. Vemos que Paulo, em muitos momentos, quando pregava, um homem que foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, e quando estudamos a sua história, nós vemos Paulo, muitas vezes na beira de um rio, fazendo um culto para 4, 5 mulheres. E aquilo era um momento prazeroso de alegria para ele, porque o que tornava prazeroso estar ali no culto pregando, evangelizando, não eram quem estava à sua volta, não é quem cantou antes, se afinado ou desafinado, se o que vai pregar depois, vai orar depois, sabe ou não fazer. Cada um desses servos, quando iam fazer o seu trabalho para Deus, tinham prazer em estar fazendo, porque não faziam para os homens, faziam para Deus. Estar ali cantando um louvor, mesmo que o mais simples da harpa, era um momento prazeroso. Eles viviam este momento, eles se alegravam neste momento. Orar, algo que ali no livro de Atos é muito citado, que eles se reuniam para orar, para estudar a Bíblia, e isso era um momento prazeroso deles, ao ponto que em um dado dia Paulo estava falando sobre as Escrituras para o povo, e ele foi longe, porque os estudos bíblicos de Paulo não era de 2 horas, era de 10, 12, 15, era de virar a noite. E eles prazeroso escutando, aí um jovem cai da janela e morre. Paulo para o estudo por causa disso? Não, este é o momento que eu estou dedicando a Deus. Deus está vendo o trabalho que eu estou fazendo. E ele seguiu fazendo, alegre, contente, fixado naquilo que tinha a fazer. Depois que acabou o estudo, ele chegou lá fora, bateu no ombro do rapaz, ei, vamos para casa que o estudo acabou. O morto levantou e foi para casa. Eles viviam um momento. Deus não dava para eles um culto maravilhoso, incrível, lotado de gente incrível, cheio da unção. Não, muitas vezes eles estavam no meio de um bando de rebelde que não valia o prato que comia. Agora, para eles que estavam fazendo, era especial, importante, aquilo era prazeroso para eles. Eles sentiam prazer, alegria de estar fazendo. E Cristo aqui demonstra isso com muita força, ao estar ali chamando a atenção deles, falando aquilo que Deus esperava que eles viessem ouvir, a verdade. Quando Elias determinou que por 3 anos e meio não chovesse, de maneira que houve grande fome em toda a terra. Pode passar?
Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas que estavam passando fome e necessidade em Israel, mas foi enviado para a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Quando Elias esteve na terra, pois Elias era conhecido como um grande homem de Deus, quando ele esteve aqui e determinou que não chovesse, e assim aconteceu, havia muitas viúvas em Israel que tinham filhos e estavam passando necessidade de fome. E Deus não enviou Elias a nenhuma das casas dessas viúvas, mas enviou a casa de uma viúva lá em Sidom, em Sarepta, em um outro povo. Pode passar? Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Mais uma vez, Cristo aqui ele está dizendo, não adianta vocês conhecerem a Deus, estar dentro da casa de Deus, mas Deus não estar dentro de vocês. Não adianta vocês estar cheio de razão, de orgulho, de grandeza, de opiniões. Isso tinha que ser diferente, aquilo tinha que ser diferente, aquele outro tinha que ser diferente. Esta seria a forma certa e não aquela. O que tem que mudar é dentro de nós. Não importa o lugar, se nós estamos dentro de um dos palácios, templos que foram construídos como este que aqui Cristo está, ou lá na beira de um rio pregando para 5, 6 pessoas como Paulo estava, ou na prisão aonde ele pregou para muitos, e teve ali até o nome dele é Filemon, um homem que, um servo de, Filemon o nome dele, e ele se converteu em uma das prisões. Paulo, se ele estava dentro de uma cadeia ou dentro da igreja, ele era o mesmo Paulo, era a mesma alegria, era o mesmo prazer, ele vivia o momento. Ele estava cantando corinho, nem tinha chegado ainda na hora da oração do final do culto. Ele estava recém cantando corinho lá na prisão. A prisão tremeu, deu um terremoto e as cadeias se abriram. Ele nem tinha chegado na parte da pregação, que era a área que ele era profissional. Ele estava recém na área dos cânticos e o poder já estava se manifestando no meio deles. Se nós queremos ser bons obreiros para Deus, nós temos que realmente aprender com eles. Eles não tinham no seu entorno a melhor situação para exercer o trabalho. Eles não precisavam disso, pois o melhor não estava na volta deles, estava dentro deles. E nós vemos aqui que Cristo está chamando a atenção deste povo aqui de Nazaré. Enxerguem o quanto vocês estão longe de Deus, desde o tempo de Elias, de Eliseu. Já naquele tempo, Deus não conseguia fazer nada por vocês, porque vocês estavam longe de Deus. Porém, aquilo que Deus não conseguiu fazer por vocês, fez por pessoas que nem eram de povos escolhidos por ele. E lá um milagre aconteceu, a cura aconteceu. E aqui Cristo chama a atenção deles para isso. O problema não está na situação na volta de vocês, na qualidade da igreja, no tamanho da igreja, aonde estão orando, no líder, no irmão, ou quem quer que seja. O problema está dentro de vocês. E Cristo seguia insistindo nisso. Mas, olha ali o próximo. Todos os que estavam na sinagoga ficaram o quê? O quê? O quê? Ficaram cheios do Espírito Santo? Não. Porque não havia Espírito Santo neles. Eles eram exatamente igual aos seus antepassados. Iguais. Conheciam a lei, conheciam as profecias a decor, e estavam no templo toda semana, porém o Espírito Santo que estava dentro do templo não conseguia entrar dentro do coração deles. Aí quando nós ficamos vazios e o Espírito Santo não está em nós, quando realizamos um trabalho para Deus e ele não sai da forma que nós gostaríamos, a culpa é do irmão que está na volta. É do outro que pregou, é do outro que cantou, é do outro que orou, é no tamanho da igreja, é na qualidade da cadeira, é na qualidade do ar-condicionado, ou seja,
queremos encontrar defeitos à nossa volta. Cristo estava no pior lugar que podia estar. No pior lugar que ele podia estar. No meio da sua gente. A sua gente que conheciam ele desde criança. Ao escutarem a verdade, Cristo não inventou texto nenhum. Cristo aqui não precisou fazer acusação de ninguém. Ele apenas citou o que está escrito lá no Pentateuco. O que está escrito lá na lei, que está escrito lá nos livros de reis. Ele citou apenas a história. Ele não precisou acusar ninguém, chamar por nome e contar a vida e os defeitos, acusar os pecados. Ele apenas citou a lei. Porém, era um povo que se adaptaram a estar sempre com o seu coração armado para não apanhar. Estavam sempre prontos para se defender. Porém, eles não estavam se defendendo de Satanás, estavam se defendendo do Espírito Santo. Porque Satanás queria que eles continuassem assim, aprisionados, em defesa, com medo, com dúvida, ao invés de viverem o momento. Olha a diferença de pessoas que conhecem muito a palavra de Deus. Se criaram por vezes dentro da igreja, mas ficam em situação de defesa. Quando são de alguma forma agredidos na sua interpretação, e olha que Jesus nem citou nome de ninguém, apenas leu a Bíblia. E aí dizem, mas o pregador hoje só pregou para mim. Sim, Jesus também só pregou para eles, mas inventou alguma coisa? Disse alguma coisa que não está lá escrito? Não. Citou apenas o que estava escrito. O problema estava neles, por estarem sempre em situação de defesa. E quando ouviram isso, ficaram furiosos. Próximo. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Aqui que eu falo o incrível domínio que Cristo tinha das suas emoções. Veja que ele fala tudo aquilo que precisava falar. Ele expõe o que de fato estava neles. Vemos que esta qualidade que eu e você precisamos aprender a ter de domínio próprio, de valorizarmos o momento e não aquilo que está à nossa volta. Se a situação é boa ou ruim, se está certo ou errado, não interessa o que está à minha volta, o que importa é o que realmente está dentro de mim. É eu viver este momento. Se o meu dia foi terrível, eu quero viver nem que seja 5 minutos de muito prazer dentro da igreja. Realmente sentir a graça, sentir a alegria, sentir um momento de bênção de Deus na minha vida na hora que eu estou ali no culto. Eles aproveitavam isso como oportunidade. Cristo até aqui, eles o expulsaram, o pegaram, levaram até o topo da colina e ele até aqui não faz nada, deixa acontecer. Olha o versículo 30. Jesus, porém, passou por entre eles e se retirou. Ele simplesmente, sumiu, ficou invisível, passou no meio deles e foi embora. Isso que é domínio da situação. Ele não se deixou se encher de raiva, de ódio por aquilo que o diabo estava fazendo no coração daquele povo. Porque o diabo tinha o direito de estar no coração daquele povo, não podia entrar no dele. E ele vem, ele prega a verdade, ele fala a verdade e as suas emoções continuam sob controle, sob domínio. Ele deixa que o agarrem, ele deixa que o levem até o precipício. Quando chegou lá, ele, sumiu. Passou no meio de todo mundo e foi embora. Quem sabe com a mão no bolso cantando uns corinhos. Né? Todo mundo, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E ele indo embora, bem tranquilo. E já acabou o culto mesmo, vamos para casa. Né?
Ou seja, veja o quanto é importante nós termos domínio das nossas emoções e percebermos cada momento que Deus nos concede de estar aqui cantando um louvor. É um momento especial, não importa o que vão falar e dizer de nós à nossa volta. O que importa é o que Deus está vendo dentro de nós. O que realmente importa é que Jesus, sendo ameaçado de morte, agredido, desprezado, ele consegue fazer um milagre que eu não me recordo dele ter feito em outro momento. Desaparecer, ficar invisível e sair no meio de todo mundo e ir embora. Vemos que a situação não torna o profeta melhor. É o profeta que torna a situação melhor. É nós que podemos tornar um momento que daqui a pouco para o teu coração tá chato, você pode tornar aquele o melhor momento da tua vida. Se dentro de ti o Espírito Santo estiver agindo. Deus faz a diferença. E aí, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando temos domínio das nossas emoções, quando não perdemos tempo nos protegendo do que vão falar, nos permitimos viver o momento. Porque o que realmente vai importar não é o que está por fora, é aquilo que está por dentro. Cristo depois ainda ensina, o que contamina o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Porque aquilo que sai procede do coração do homem. Domínio próprio. Agora, Cristo, quando foi tentado por Satanás, ele conseguiu ter domínio em cada uma dessas áreas. Na última provação, ele conseguiu vencer uma área que o cristão tem muita dificuldade. Ah, mas o que vão falar de mim? Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas estão dizendo isso ou aquilo de mim? Cristo não se preocupou com isso, pois não importava o que estavam dizendo dele, importava o que estava dentro dele. E depois ele vai se aprofundar mais nas suas explanações e dizer, eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que o meu Pai me enviou para falar. Que nós possamos ter esta alegria e este prazer. Não precisamos ter uma vida, um dia incrível e perfeito. A gente precisa ter 5 minutos com o Espírito Santo na igreja. Momentos. E ó que 5 minutos eu já estou assim, transbordando, porque os milagres que Cristo fez, a maioria durou muito menos que isso. Então 5 minutos com Ele, que você consiga realmente abrir o teu coração, se desarmar, não dar a bola para aquilo que estão falando, dizendo à tua volta, mas realmente te apegar com Deus, pode mudar completamente a tua história, como mudou a história daquela mulher que tinha fluxo de sangue. Ela não teve 5 minutos, ela teve alguns segundos para tocar na ponta da roupa dele. Foi mais do que suficiente. O cego de Jericó, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia. Muito ele clamou na sua volta, cala a boca, fiasquento, cala a boca, ele não vai te ouvir. E ele continuava clamando, podem falar mal de mim, mas agora eu sei quem está aqui comigo. Ele estava sentindo o Espírito Santo, ele percebeu que aquela era a oportunidade dele. Resultado, o fiasquento foi para casa curado, o resto voltou para casa do jeito que estava. Nós precisamos, como bons obreiros, viver o momento. O que realmente importa é 5 minutos com Cristo. Não importa o que aconteceu ao longo do dia, as coisas que aconteceram de ruim hoje vão acontecer amanhã e depois. O mundo é mau e perverso. Não importa isso. O que importa é os momentos que nós vamos viver com Cristo. E esses rápidos momentos mudaram a vida de tantas pessoas. Pedro, num dado momento, ele teve a coragem de falar, Senhor, se realmente és tu, diga para que eu vá até onde tu estás. Resultado? Caminhou em cima da água. Foi alguns passos, mas depois afundou. Irmão, imagina o prazer de passar alguns poucos segundos caminhando em cima da água, indo em direção a Jesus. O que deu errado depois não importa. O importante é que ele viveu o momento. Ele viveu isso. E eles se apegaram em Cristo para poder repetir esses pequenos momentos. Foram perseguidos. Dos 12 apóstolos, diz os historiadores que 11 foram mortos. A Bíblia cita apenas Tiago, que foi um dos primeiros a morrer.
Porém, cada um deles não se apegava mais a essas coisas. Não importa o que estão falando, o que estão dizendo, o que estão me acusando, o que estão blasfemando. Eu quero apenas repetir aqueles 5 minutos com Cristo. E eles puderam, ao longo da sua história, viver, muitas vezes, esses 5 minutos. Poder realmente ter Deus na sua vida. Realmente sentir a graça de Deus. E não apenas ter a sua vida transformada. Poder transformar a vida de muitas outras pessoas. Deixar de ser apenas uma ovelha e se tornar um semeador. Por quê? Porque tinham conhecimento da palavra de Deus e tinham domínio das suas emoções. O que realmente importa para mim não é a situação que está à minha volta, é aqueles 5 minutos que eu vou sentir a graça de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra, Bispo José.